Fala galera do Bora Palmeiras, tudo bom com vocês? Eu sou o Gabriel, estamos aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre dois assuntos. O primeiro assunto é sobre a necessidade real de um 5. Na minha visão, a gente não precisa de um 5. E a gente vai falar também sobre a contratação do John Arias, time ideal, enfim. Hoje a gente vai falar muita coisa, vai falar também sobre o derby mais tarde. E para começar, vamos começar falando aí. Na minha visão, a gente não precisa de um camisa 5, porque o Palmeiras jogando com 2-8 é um time que obrigatoriamente tem que propor o jogo, tem que jogar na posse de bola. E a gente com 5, a gente se tornaria, de novo, voltaria aquele mesmo burocracia de antes, entendeu? De chutão e tudo. E quando você coloca 2-8 com a qualidade que nós temos, com aqueles dois camisa 8, Marlon Freitas e Andrés que nós temos, a gente obriga o Abel Ferreira a ter que jogar na posse de bola. Até porque com tanta qualidade assim do meio para frente, você é obrigado a jogar com a posse de bola. Você é obrigado a dar amplitude para os seus laterais, a você deixar os seus laterais atacarem a profundidade, a você tocar mais a bola, a você dar o passe na infiltração. E quando você tem jogadores como Andreas Pereira, você tem que deixar esse cara jogar de 10. Porque o que o cara fez na última partida contra o Vitória, 3 assistências. Não é jogador, já tá mostrando. O time é esse, rapaziada. O time tem que jogar, na minha visão, 4-2-2-2, onde você, Marlon Freitas e Andreas na volância, John Arias na esquerda, o Alan na direita, Flaco Lopes, Vitor Roque. Acabou, esse é o time. Tem que jogar assim pra cima. Se a gente jogar assim hoje contra o Corinthians, a gente vai meter 4. 4 não, 5. E depois me cobra. Se a gente jogar dessa forma que a gente jogou contra o Vitória, propondo o jogo, indo pra cima, subindo a linha, dando protagonismo ao lateral, hoje a gente mete 5 no Corinthians, viu? 5. E então, na minha visão, a gente não precisa do Danilo para fazer a função de 5. O Danilo, se vier, na minha visão, tem que ser um 8, jogar no lugar do Marlon Freitas. E aí você deixa o Andrés como o nosso 8/10, mais avançado. Inclusive, e eu vou estar mostrando aqui o time ideal, com as peças que nós temos. Esse é o time ideal, está aparecendo aí na tela agora. O time ideal na minha visão, um time que propõe jogo, um time que joga a bola. E é um time que tem que amassar o Corinthians hoje. Esse é o time ideal hoje. Tá passando na tela. E pra mim é isso. Em relação aos 5, nós não precisamos do 5. Pra mim, na minha visão, a gente precisa de um 8. Dos dois 8 juntos. Então, se vier Danilo, André, quem vier, não é pra ficar ali marcando. É pra marcar e sair jogando. Entendeu? É 2 8 que a gente precisa pra continuar jogando bola. Pra continuar desse jeito. Porque o jogo contra o Vitória não vai me iludir não, viu, seu Abel Ferreira? Eu quero isso mais vezes. Eu quero essa coragem contra o Corinthians, contra o Flamengo, contra o Cruzeiro, contra os times bons do Brasil, viu? Quero essa coragem contra esses times, porque se a gente tiver essa coragem, a gente vai ser campeão. E é isso que eu cobro. Eu cobro o Palmeiras jogar bem. Campeonato, ser campeão é outra coisa. Entendeu? Enfim, em relação à contratação... Espera aí que meu braço cansou um pouquinho. Em relação à contratação do John Arias, na minha visão, baita acerto, jogador pronto, chega para jogar, melhora muito o Palmeiras do meio para frente. Na minha visão, o Palmeiras do meio para frente é nota 10. Hoje no Brasil não tem nenhum time que fora o Flamengo, óbvio, que consiga rivalizar com esse meio campo. Ah, mas o Cruzeiro tem Marlon Freitas, tem Matheus Pereira e Gerson. Irmão, no nosso meio campo, a gente tem Andreas Pereira, Marlon Freitas, a gente tem o próprio Flaco Lopes, a gente tem o Maurício, a gente tem Felipe Anderson, a gente tem o nosso Alan, que pode fazer a função de meio campo, a gente tem agora o John Arias, a gente tem o Paulinho que vai voltar e pode fazer essa função. Então, meu amigo, meio campo, o Palmeiras tem o Palmeiras tem uma boa condição ali no meio campo. Meio campo muito bom, na minha visão. Não tenho o que reclamar desse meio campo. Agora, tem funções aí carentes no Palmeiras, no centroavante.
Porque Flaco, Roque, nós tínhamos 2 centroavantes. Agora nós joga com 2. E aí, Abel Ferreira, você vai fazer o quê? O que você vai fazer? Você vai deixar assim? Porque se machucar um dos 2, acabou. Acabou, fi. Então a gente tem que ir atrás no mercado de um centroavante para reservar com os 2. A gente teria que melhorar também o nosso banco de reserva, tá? Porque o nosso banco não é bom, não. Nosso banco é horrível. Sinceramente, não adianta nada você contratar John Arias, que é um baita jogador, vai agregar pra caramba no Palmeiras, e aí você vende Felipe Anderson, que é outro baita jogador, que não está jogando por culpa do senhor Abel Ferreira. Porque o cara, contra o Grêmio, aquela partida que nós perdemos, que era a partida que nós poderíamos ser campeões, ele colocou o Felipe Anderson como do meio, centralizado, e o Felipe Anderson acabou com o jogo. O Palmeiras perdeu, ninguém mais fala nisso. Perdeu pro Grêmio, acho que foi 37ª rodada, 36ª, um negócio assim. E na minha visão, o Felipe Anderson não pode ir embora, porque senão o elenco da gente fica muito flaco. Flaco, literalmente. E aí a gente precisa do elenco onde os reservas desempenhem. A gente precisa mesclar os bons jogadores da base com os caras experientes. Por exemplo, Larson e Pacheco, ótimos reservas para jogar ali, segundo tempo, finalzinho. Eu gosto desses moleques, eles têm qualidade e representam muito o elenco. Mas o banco com Bruno Rodrigues, Riquelme não, Luigi, não dá. Giai no banco de lateral também não dá. Eu acho que o Palmeiras tem que mesclar jogadores experientes com os bons jogadores da base. E é isso. Porque pra mim o nosso problema agora, nós temos um elenco titular nota 10, nota 9, porque falta um zagueiro. No lugar ali do Murilo. Aí nós teremos um elenco nota 10 na minha visão. Porque a gente vai ter um elenco com... Tudo bem que o Kelvin não é tão bom assim marcando, mas é um lateral ok. Mas o Piquerez é um bom zagueiro, ou um bom lateral. O Gustavo Gomes, não precisa falar, Carlos Miguel é um bom goleiro. E aí você trazendo um Nino, ou um Alex Ribeiro, tá bom, é elenco nota 10. Não tem um elenco melhor na América do Sul. Tem um elenco equivalente ali que é do Flamengo. Então, na minha visão, o que eu quero falar é isso. Hoje tem derby, e eu cravei antes e vou falar de novo. Se o Palmeiras tiver, se o senhor Abel Ferreira tiver coragem e falar assim, torcedor, e quiser mostrar verdadeiramente que mudou, hoje ele tem que jogar do mesmo jeito que ele jogou contra o Vitória, porque time grande joga igual contra todo mundo. A gente não tá jogando contra o Bayern, a gente tá jogando contra o Corinthians. O Corinthians vai dar bola pro Palmeiras, e o Palmeiras tem que saber jogar com a posse. Se o Palmeiras jogar igual jogou o jogo anterior, a gente vai meter 5 no Corinthians. Pode escrever o que eu tô falando pra você. Se manter a postura, se o Abel Ferreira falar, rapaziada, vamos jogar igual, a gente vai amassar o Corinthians. E vocês sabem uma coisa, quando o derby é um campeonato à parte, quem ganha o derby é campeão. O Corinthians ano passado amassou o Palmeiras em todos os derbys, foi campeão. Então o Palmeiras tem que amassar o Corinthians agora, hoje, e tem que amassar o Corinthians todas as oportunidades. Por quê? O derby é um campeonato à parte, time que ganha o derby é campeão. Então é isso, rapaziada. Bom final de semana pra vocês. Tudo de bom e bora Palmeiras!